Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso Tadel Online, na nossa igreja, na nossa amada Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Hoje eu quero compartilhar com você, nesse treinamento de líderes, quero compartilhar uma palavra intitulada Os Três Imperativos, os Três comandos, as três premissas, os três comandos, três ações que podem e que vão melhorar e aprimorar o seu ministério, a sua liderança. Essa palavra, esses três imperativos, não se aplicam apenas ao ministério, ou às células, ou ao setor, ou à área, mas se aplicam a todas as áreas da nossa vida, todas as áreas que a liderança abrange, ok? Então, se você está liderando uma empresa, se você está liderando um pequeno negócio, se você estiver liderando uma família, se você estiver liderando um departamento aí na sua empresa, esses três imperativos vão ajudá-lo e muito a aprimorar a melhorar a sua liderança. Você está pronto? Vamos lá? Primeiro imperativo, sente-se e leia. Sente-se e leia. Esse é o primeiro imperativo. Sabe, muitas vezes você encontra pessoas que nunca leram um livro sequer em toda a sua vida. Nunca leram um livro. São pessoas que têm problemas, digamos, problemas financeiros, mas que nunca leram um livro. Você tem que entender que até existe uma máxima sobre liderança que diz o seguinte: líderes são leitores, grandes líderes são grandes leitores. Você nunca vai encontrar um líder de renome, um líder eficaz que não seja um leitor. Todos os líderes que eu conheço, no mundo secularmente falando, ou também na igreja, são pessoas que leem. Então olha só, Daniel era um leitor. O profeta Daniel, no Velho Testamento, Daniel, um grande homem de Deus, ele era um leitor. No livro de Daniel, capítulo 9, no versículo 2, Daniel 9, 2, olha o que diz a Bíblia Sagrada. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros sagrados, de acordo com a palavra do Senhor, concedida a Jeremias, que Jerusalém deveria ficar desolada por 70 anos. Então, Daniel, lendo o livro do profeta Jeremias, ele entendeu os sinais do tempo, ele entendeu a cronologia bíblica. Ele entendeu que aquele tempo ali de exílio na Babilônia estava terminando, estava sendo concluído. Ele entendeu o tempo de Deus através dos livros, mais especificamente o livro do profeta Jeremias. Mas Daniel era um leitor. Outro grande homem de Deus na Bíblia que também foi um leitor voraz, foi um grande leitor, o apóstolo Paulo, também ele era um grande leitor. O apóstolo Paulo, ele estava preso por causa do Evangelho, ele estava aprisionado, estava preso por causa do Evangelho, mas ele escreve a Timóteo, seu discípulo, e ele tem um pedido bem inusitado. Olha o que diz aqui, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, ao seu discípulo Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim. Quando você vier, Timóteo, traga a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, como também os livros, especialmente os pergaminhos. Então, o apóstolo Paulo está preso e ele está preocupado. Ele diz assim: traga-me os livros. Ele quer ler. O apóstolo Paulo, ele era um leitor voraz. Ele lia muitos livros. Agora, olha só, como é que eu sei que o apóstolo Paulo lia muito? O que o apóstolo Paulo lia? Ele lia as escrituras. É óbvio, ele era fariseu. A sua raiz
suas raízes teológicas, digamos assim, dentro do judaísmo, era o farisaísmo. Ele era fariseu, e o fariseu era conhecido por alguém que estudava profundamente a palavra. Então o apóstolo Paulo lia profundamente a palavra, ele era um mestre, ele era um sábio da palavra, mas ele não lia só a palavra também. Ele lia poesia, ele lia filosofia. Nós sabemos disso porque ele cita, por exemplo, na carta de Paulo a Tito, ele cita um poeta cretense. Ele cita um poeta lá. Como é que ele vai citar alguém se ele não conhecia? Não é verdade? Se ele não conhecesse, como é que ele citaria? Então, ele conhecia, ele lia. Até a famosa frase, né, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo estava citando o quê? Ele estava citando um poeta, um filósofo, tá? Então o apóstolo Paulo, ele lia muito, ele também era um leitor. Agora olha só, sente-se e leia. Há algumas coisas que acontecem que são inacreditáveis. Nós estamos já vendo aqui que todos os grandes líderes, tanto na Bíblia, como também hoje em dia, atualmente, né? Eles são leitores. Grandes líderes são grandes leitores. É a máxima de liderança. Agora, por que você deve ler? Para aumentar a sua capacidade, para aumentar o seu entendimento, o seu e o meu. Mas o que acontece muitas vezes? Às vezes a pessoa está com um problema financeiro há 20 anos. Ela está enfrentando esse problema financeiro há 20 anos. Talvez a pessoa esteja enfrentando um problema no seu casamento há 5 anos. Talvez outra pessoa esteja enfrentando um problema emocional há 4 anos. E sabe de uma coisa? A pessoa não consegue resolver aquele problema porque ela nunca aumenta a sua capacidade. E qual é uma das principais maneiras de aumentarmos a nossa capacidade? Através da leitura. Então, às vezes, você encontra uma pessoa que está com o mesmo problema financeiro há 5 anos e ela não leu nesses 5 anos nenhum livro sobre finanças. Então, ela não tem capacidade, ela não aumentou a sua capacidade, né, a sua habilidade de lidar com finanças. A mesma coisa na sua área. O que você faz? Qual é a sua área de atuação? Eu sou pastor, então eu preciso ler livros de liderança, livros sobre, na verdade, livros sobre tudo, né, praticamente, mas as grandes áreas da vida, né, como administro finanças também, tenho que ler livros sobre finanças. E você? Quais são as áreas mais frágeis na sua vida? Se você já leu 5, 6, 7, 8 livros sobre aquilo, um grande homem de Deus, ele disse o seguinte: é o que você não sabe que te destrói. O que você não sabe que destrói você. É o que você não sabe. As áreas mais frágeis da nossa vida são as áreas nas quais nós não fomos educados. Então aumente a sua capacidade, sente-se, leia, faça uma dieta de leitura, né? Você está vendo que você precisa de mais fé, você precisa ser um homem que exercita mais a fé no seu ministério, a fé, né? Então leia, primeira coisa, leia a Bíblia. A Bíblia é o livro, é o alimento da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Leia a Bíblia, número 1. Número 2, então sente-se e leia a Bíblia. Número 2, leia livros de grandes homens de fé, como Kenneth Hagin, grande homem de fé, Kenneth Copeland também, grandes homens de fé, né? Dentro da Past Church, o nosso querido e amado pastor Abe, não é um homem de fé. Por quê? Porque você vai lendo e você vai internalizando aquilo vai gerando mais fé em você, ok? Então, você quer aprender mais sobre célula, leia os livros dentro do MDA, há muitos, no MDA Shopping, né? Há muitos livros sobre células, muitos livros sobre ministério de células, muitos livros. Joel Comiskey, ele escreveu vários livros sobre células, sobre crescimento explosivo da igreja em células. Uau! Multiplicação da liderança. Uau! Pastor Abe, né, ele escreveu Fator Barnabé. Uau! Que livro maravilhoso para lermos e ampliarmos, melhorarmos, aumentarmos a nossa capacidade. Então, sente-se e leia. Gente, esse primeiro imperativo pode melhorar
tudo na sua vida, né? Seu casamento, né? Leia 3, 4, 5, 6 livros sobre relacionamento conjugal. Suas finanças, leia 3, 4, sente-se, leia 3, 4, 5, 6 livros sobre finanças pessoais. Você vai ver que isso vai revolucionar a sua vida financeira se você aplicar, porque lembre-se que conhecimento só é poder quando ele é aplicado. O conhecimento aplicado é que é poder. Então sente-se e leia. Sente-se e leia. Segundo imperativo, ajoelhe-se e ore. Ajoelhe-se e ore. Claro que você não precisa literalmente, né, ajoelhar-se para orar, se bem que é uma ótima posição para orar, mas não quero ser dogmático nisso, mas é o princípio de oração. Ajoelhe-se e ore. Muitas vezes nós, quando vamos resolver um problema no ministério, um problema na nossa vida, quando nós precisamos tomar uma decisão, às vezes a última coisa que fazemos é orar. A última coisa. Às vezes quando todo o resto, todas as outras alternativas não dão certo, aí a gente vai e recorre, né, à oração. Mas sabe, a oração, falar com Deus, buscar a Deus deveria ser a nossa primeira atitude. É o primeiro princípio na Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, nas primeiras palavras da Bíblia, na primeira frase da Bíblia, o que está escrito? Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus, ou no princípio Deus. Então, no princípio de tudo devemos colocar Deus. No princípio das nossas finanças, no princípio da célula. Você quer crescer a sua célula? Busque a Deus, ajoelhe-se e ore. Ajoelhe-se e ore. Tiago 5,16. Tiago 5,16 na Nova Bíblia Viva diz assim. Tiago 5,16. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Olha só, vou repetir. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Gente, a oração é uma arma de guerra poderosíssima. Eu lembro quando eu estava liderando uma célula que ela não crescia, ela estava digamos assim, empacada, né? Ela estava ali parada, ela não crescia, com 3, 4 pessoas naquela célula. A célula estava realmente, não somente ela não estava crescendo, mas ela estava diminuindo. Isso foi anos atrás. Isso faz muitos anos. O que eu fiz? Uma das coisas que eu pratiquei foi exatamente isso, ajoelhar e orar. Então nós marcamos a oração de oração, além da minha oração particular, mas também não é só o líder orar pela célula, mas há poder quando o líder ora com a célula. Então é lógico que o líder deve orar pela célula, assim como o pastor deve orar pela igreja, mas também nós devemos orar com a igreja, devemos orar com a célula. Então nós marcamos a nossa reunião de oração e sabe, muitas vezes você fica paralisado porque você pensa que para a oração funcionar, você precisa de 15, 20 pessoas. Não, 2 pessoas. 2 pessoas. Você pode ter 3 pessoas. Você pode ter 1 pessoa, mas 2 você já tem oração de concordância. Então, se você tem já 2 pessoas, você pode fazer a oração da sua célula. Né? Um líder, ele ama a todos, mas se move com quem se move. Então você não pode se mover com quem está parado. Se 2 pessoas se moveram para estarem ali na célula para aquela reunião de oração, mova-se com elas. Vamos lá, 2 pessoas. A oração fervorosa de um justo tem grande poder e resultados maravilhosos, diz Tiago 5,16. Imagine a oração fervorosa de 2 justos, de 3 justos, de 4 justos. Então eu lembro que a gente fez oração e jejum e a célula começou a bombar. Por quê? Porque é um segredo, é um imperativo. Ajoelhe-se e ore. Ajoelhe-se e ore. Muitas coisas aconteceram na Bíblia a partir da oração. Muitas coisas na Bíblia aconteceram porque alguém orou. Por exemplo, Ana. Quando Ana orou fervorosamente, Samuel foi gerado. Salomão orou pedindo sabedoria. Elias orou
e caiu fogo do céu. Depois ele orou e caiu chuva do céu. Fogo e chuva, fogo e água. Os israelitas oraram por libertação e Deus enviou Moisés. Cornélio estava orando. Ele estava orando quando o anjo apareceu para ele e deu direções, para Cornélio enviar a Jope pessoas, soldados, pessoas para chamarem o apóstolo Pedro. E ali toda a sua família foi salva, começou um avivamento ali na casa de Cornélio. Daniel orou e recebeu revelação e a visitação do anjo Gabriel, o anjo mensageiro. Neemias orou. Então você vê que grandes líderes também, além de que grandes líderes são grandes leitores, grandes líderes também são homens de oração. Então o segundo imperativo é: ajoelhe-se e ore. Ajoelhe-se. Você precisa receber de Deus revelação para como administrar melhor suas finanças. Sente-se e leia. Sente-se e leia. Número 2, ajoelhe-se e ore. Peça para Deus sabedoria. Peça para Deus direção. Número 3, terceiro imperativo, levante-se e haja, levante-se e entre em ação. Você sabe qual é o problema com muitas pessoas? O problema com muitas pessoas é que elas sentam-se e elas sentam-se e leem, mas elas nunca se levantam para agir. Elas até se sentam para ler e aprender, mas raramente elas se levantam para agir. Então, são três comandos. Olha só. A Bíblia fala sobre Jonas. Olha só a palavra de Deus para Jonas. Jonas capítulo 1, versículos 1 a 3. Livro de Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 3 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então olha só, li só o primeiro versículo, Mas olha só, o que Deus falou para Jonas? Jonas, dispõe-te, tenha disposição. Em outras palavras, dispõe-te também na linguagem bíblica quer dizer levante-se. Jonas, levante-se e vá. Levante-se e haja. Você quer ver uma mudança na sua célula? Você precisa, você e eu, Se você quer ver uma mudança no seu ministério, você precisa se levantar e ir. Levantar-se e ir, fazer uma visita, levantar-se e ir, telefonar para alguém, levantar-se, ter disposição para visitar, para orar, para jejuar, para fazer visitas, para ligar, para preparar a célula. Não acontecem as coisas sem disposição. Se você ler os milagres de Jesus, praticamente Jesus, eu não sei se Jesus, não vou ser dogmático nisso, mas que eu me lembre, Jesus não fez nenhum milagre que não houvesse uma ação do homem. Por exemplo, quando ele chegou em João capítulo 11, quando ele foi ressuscitar Lázaro, o que ele disse? Ele não chegou lá e deu um comando: abre-te, sésamo. Ele não, abra cadabra. Não. Ele disse: retirem a pedra. Ou seja, levantem-se e hajam, entrem em ação comigo. Então Deus vai fazer as coisas acontecerem no seu ministério, mas se você também tiver disposição. Então levante-se e haja. Atos capítulo 8, versículo 26 diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, evangelista Filipe: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ou seja, o que o anjo disse para Filipe? Filipe, tenha disposição e entre em ação. Filipe, levante-se e haja. Quem sabe o que Deus está esperando para para que as coisas comecem a acontecer na sua célula, na sua empresa, na sua família, na sua vida financeira, nesse departamento sobre o qual você está
ali, o qual você está liderando ou gerenciando. Quem sabe as coisas não estão acontecendo porque você até se senta para ler e aprender, até você se ajoelha para orar, mas falta o terceiro imperativo, que é levantar-se para agir, ter disposição para agir. Olha só outro exemplo, 1 Reis 17:9. 1 Reis 17:9 diz assim: Deus falou para Elias: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Olha só, Deus disse o que para Elias? Elias, dispõe-te, vai, levante-se, tenha disposição. Então hoje nós aprendemos 3 imperativos, 3 comandos simples, práticos, palpáveis, 3 aplicáveis, práticos, que você e eu podemos colocar em prática no nosso ministério, naquilo que a gente está liderando, gerenciando, administrando. Seja uma família, seja uma empresa, seja um pequeno negócio. 3 imperativos, seja célula, seja um setor, uma área, um ministério na igreja, um ministério de louvor, um ministério de cenário profético, um ministério de intercessão, um ministério da atmosfera, um ministério com as crianças do Paz Kids. 3 coisas, 3 imperativos. Primeiro imperativo, sente-se, leia. Leia sobre o seu ministério. Você é músico, leia. Quantos livros você já leu sobre música? Quantos livros você já leu, se você é líder de louvor? Quantos livros você já leu sobre o ministério de louvor? Sobre o que é o papel, qual é o papel do ministério de louvor? Se você é pastor, quantos livros você já leu de grandes pastores? Quantos livros você já leu dos grandes pastores? Você já leu Paul Young Show? Você já leu A.B. Uber? Nosso querido pastor, você já leu Bill Hybels? Você já leu Joel Osteen? Você já leu Charles Spurgeon? Nós precisamos ler sobre John Wesley. Nós precisamos ler sobre esses grandes homens da nossa área. Quantos livros você já leu da sua área? Quantos livros você já leu? Primeiro comando, sente-se e leia, sente-se e aprenda. É o primeiro comando para melhorar, aprimorar, maximizar, fazer o seu ministério, a sua área de atuação aí deslanchar, ok? Número 2, ajoelhe-se, ore. Ajoelhe-se e ore. Não adianta nada nós tentarmos viver a nossa vida sem colocarmos Deus em primeiro lugar. É o primeiro princípio da Bíblia. No princípio, Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. A oração não é o nosso último recurso, a oração é o nosso primeiro recurso. Esse foi um dos maiores segredos, se não o maior segredo de Davi. Davi consultava a Deus antes de tomar suas decisões. Esse foi um dos grandes segredos. Ana orou e recebeu não somente um profeta, um filho. Ela não recebeu, Ana estava orando por um filho. Mas Deus deu a ela um dos maiores profetas e um juiz. Ele foi profeta e também foi juiz de Israel. Foi o último juiz de Israel. Um líder espiritual e político também. Que coisa maravilhosa! E Deus deu outros filhos a Ana também. Elias orou, caiu fogo do céu. Depois orou, caiu água do céu. Você precisa de fogo ou de água? É orar. Ajoelhe-se e ore. Terceiro imperativo. Levante-se e haja. Não adianta nada, né, você ficar ali parado. Deus já falou. Deus nunca vai responder uma oração para a qual Ele já deu uma direção. Deus não vai responder uma oração para a qual Ele já deu uma direção, uma resposta. Ele já respondeu. Jonas, levante-se e vá para Nínive. É isso, Jonas. Não é para você ir para Tarsis, é para você ir para Nínive. Essa é a palavra. Filipe, levante-se, dispõe-te, vai para o caminho que vai para Gaza. Entendeu? Então, queridos, nós precisamos praticar essas 3 coisas. Quem sabe você vai identificando aí, você vai anotando. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o esboço dessa mensagem, mas
medite, fique meditando sobre isso, faça uma análise, qual é o comando que mais está faltando na minha vida? O que eu não estou praticando? Será que na minha vida falta ação, falta levantar? Eu já sei que eu preciso fazer visitas, eu já sei que um dos segredos é jejuar pela célula, eu já sei que um dos segredos é fazer visitas relâmpagos, eu já sei que é manter o contato com os membros da minha célula, mas eu não faço isso. Então, a partir de hoje, levante-se e haja, levante-se e haja. Talvez você está tentando se levantar e agir, mas sem oração. Então, ajoelhe-se e ore. Ajoelhe-se e ore. Talvez você precisa aprender com outros grandes líderes de célula, grandes homens de Deus, grandes pastores de igrejas em célula. Então, sente-se e leia, sente-se e aprenda. Eu espero que esse Tadel esse treinamento tenha sido edificante para a sua vida. Deixa aqui nos comentários, em nome de Jesus, se essa palavra edificou a sua vida. Que Deus abençoe e até o próximo Tadel Online. Fique ligado em nossa agenda online. Domingo, culto de celebração às 18 horas. Acesse nosso canal no YouTube, Paz Castanhal, e participe. Terça é dia de treinamento de líderes. Não perca o nosso Tadel às 19h30 em nosso canal do YouTube. De quarta a sábado, participe de uma de nossas células online. Fale com seu líder de célula para obter mais informações. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você.